Pronto, está gravando. Quero dar as boas-vindas para todos, em nome de Jesus, a todos, membros, obreiros, ministros do Ministério Zoe e os nossos filhos de outras denominações também. Para quem não sabe, nós já há muito tempo, desde que iniciamos, né, eu sempre procurei convidar pastores de outras igrejas, de outras denominações, até, para estar conosco. E como agora nós temos filhos, né? Então eu decidi convidar todos para estar conosco. Não é obrigatório, né? Mas são pastores que não fazem parte diretamente do Ministério Zoe. Alguns pastores vão estar entrando aí, então vocês vão entender por que estão entrando. Não sei se meu pai vai conseguir abrir o microfone. Pai, você consegue abrir o microfone aí para orar? Pastor Joel. Shalom, apóstolo, benção. Estou ajudando ele. Então tá. Então entra na oração aí, por favor. Pode. Ora, pastor. A paz do Senhor para todos os que estão longe, os que estão perto. Deus que abençoe os irmãos. Vamos orar. E Jesus falou nas tuas palavras, sem mim nada podeis fazer. E nós estamos cuidando da obra do Senhor. Então, fecha os olhos, liga no céu, liga no trono. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos na Tua presença, Pai, nesta hora gloriosa de oração. Senhor, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Toma o primeiro lugar, toma a direção, os irmãos que estão de longe, os que estão de perto, mas a palavra ela não está presa. O apóstolo Paulo falou nas tuas palavras, na sua carta, aleluia, que ele estava preso, mas a palavra, a oração, ela não estava, aleluia. Derrama a bênção sobre a vida de cada um, derrama a bênção sobre os teus servos, sobre o lar dos teus servos. Vai abençoando, renovando, Senhor, as nossas forças a cada instante, a cada momento, a cada dia, Pai, porque sabemos que o Senhor muito breve virá buscar um povo seu, um povo escolhido, como fala lá em Tito, a carta de Tito, capítulo 2, versículo 14, a parte B. Ele veio remir para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto estamos aqui. Eu coloco tudo nas mãos do Espírito Santo. Espírito Santo, toma o primeiro lugar nesse instante, na vida do teu servo, dos teus servos que estão ouvindo, derramando bênção, poder e graça na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Amém, amém. Deus abençoe, papai. Meu pai para quem não sabe, para quem é mais recente do Zoe, né? Meu pai, ele é o primeiro vice do nosso Ministério Zoe. E hoje ele está cuidando da minha mãe. Minha mãe está acamada já há 5 anos. E ele tem zelado pelo ministério dele dentro de casa, né? Que é o nosso primeiro ministério. Então, hoje, ele é o nosso, ele está conosco desde que começou o ministério, e ele é o meu segundo vice. Eu tenho a honra de dizer que, além de ser meu pai, é o que nos cobre oração, né? Nos cobre sacerdotalmente dentro do ministério, e a todos vocês. Segundo Tessalonicenses 3, 6-12, diz assim: mandando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todos os irmãos que andar desordenadamente, não segundo a tradição de que nos recebeu. Porque vós mesmos sabeis que convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Porque
não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem vós mesmos exemplos, para nos imitardes. Porque quanto ainda estamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que algum entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses quais, tais, porém, mandamos e exortamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhamos com sossego, trabalhando com sossego, como o próprio pão. Eu vou fazer uso dessa palavra, é uma exortação de Paulo à igreja de Tessalônica, e eu quero, mas o Senhor me trouxe um tópico relacionado a essa palavra, e durante essa semana toda, e eu conversando com o Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale, e por incrível que pareça, logo depois, várias pessoas, elas, na mesma semana, depois que o Senhor me deu, eu já tinha feito as anotações, várias pessoas me procuraram, onde levantaram assuntos relacionados a isso, assuntos relacionados a aquilo que nós estamos já no coração de falar. E na verdade, eu não se sintam que exortados, eu sei que essa palavra não é para todo mundo, tá certo? E vocês vão entender porque essa palavra não é para todo mundo, mas essa palavra precisa ser falada, tá certo? Porque e quem tem ouvidos, ouça, né? Quem já se alinha, continua se alinhando, e quem não está se alinhando, procure se alinhar. E a pergunta é qual eu vou traçar, se tivesse um tema para essa palavra, mas a pergunta é quanto você tem investido no seu ministério? Pergunta é essa. Tá certo? Quanto você tem investido no teu ministério? E eu sei que essa pergunta é meio retórica aqui para algumas pessoas, pergunta que não necessariamente carece de resposta, porque tem pessoas aqui que não têm investido dinheiro somente, não têm investido seu tempo, mas têm investido sua vida ao ministério, e isso daí é fundamental para todos nós, né, que ornamos a igreja, e somos responsáveis por ornar a noiva que é Jerusalém, que é Israel. Então, nós somos responsáveis por uma obra e temos que entender que a cada um é dado segundo a porção. Isso aí eu tenho falado muito, muitas pessoas acham que, vamos dizer assim, o reino é socialista, o reino nunca foi socialista. Até o Espírito, ele dá segundo a capacidade de cada um. Se até o Espírito dá segundo a capacidade de cada um os seus dons, imagine como que funciona as leis do reino. Né? As leis do reino. As leis do reino, elas não são socialistas, não é igualitário para todo mundo. Né? A justiça não é segundo a nossa justiça, não segundo a nossa necessidade, mas a justiça é segundo o que o coração de Deus ele tem visto em obras. Né? O julgamento, no final, assim, tirando a questão de salvação, de qualquer coisa, mas quando houver o juízo, o julgamento é por obras. A palavra sempre estabelece isso, que o julgamento é por obras. E aí eu vejo a questão do ministério, porque às vezes a gente pensa que o ministério a gente só exerce dentro da igreja. Isso é uma mentira. O ministério nós não exercemos somente dentro da igreja. O ministério ele é exercido aonde nós estivermos. Dentro da igreja nós vamos para nos fortalecer, e por isso que há muito tempo eu já tenho falado, e já tenho orado, e já tenho conversado com muitas pessoas para ter cuidado com questões relacionadas, por exemplo, a essas brigas dentro de ministérios por conta de cargo, porque eu sou maior que o outro, que o melhor é o fulano, que o melhor é ciclano, entendeu? Essas coisas são importantes para dentro de uma constituição do corpo, né? Para a organização do corpo, mas elas não são o final e a resposta final daquilo que nós precisamos dar para Deus. Então, não é o que eu faço dentro da igreja, não é o que eu me habilito dentro da igreja, e
e do que isso vai me fazer mover, né, no ministério, e isso vai me fazer grande ou fazer pequeno. Não. É mais importante quanto está o meu coração naquilo que eu estou fazendo. E aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Se você tem o que você faz para Deus, seja dentro da sua empresa, seja dentro do seu trabalho, seja dentro da igreja, seja dentro da sua família, se você faz para Deus algo que você está crendo e que está cumprindo seu chamado, mesmo que você não tenha uma credencial, mesmo que você não tenha um cargo, mesmo que você não tenha algo que seja específico dentro da igreja, mas se você tem algo de fato que de fato que te move no teu ministério, isso você tem que dar o seu valor. Eu tenho notado, gente, por exemplo, um movimento bastante atípico e diferente no Ministério Zoe, principalmente, em termos de, não só o Ministério dos Zoe, mas de alguns filhos também espirituais, que isso tem sido bastante interessante e eu vejo várias pessoas pontuando isso e eu falei assim, eu preciso pontuar isso para pessoas que não têm visto, tá certo? Que é o seguinte, por exemplo, nós temos pessoas em diversos estados brasileiros, né? Temos pessoas até fora da nação. E por incrível que pareça, você levantou sem querer ou levantou para falar? Bruna, levantaste a mão? Tá. Por incrível que pareça, esses velhos ficam mexendo no celular, dá problema mesmo, não sabe mexer não. Por incrível que pareça, nós, por exemplo, nós temos visto pessoas que às vezes a gente vê uma vez por ano e parece que a gente reúne o ano todo junto, né? E os nossos filhos também, muitas pessoas dentro do ministério têm se movido, falando assim, que querem estar no lugar onde nós estamos. Querem estar no lugar onde nós estamos. Isso tem acontecido. Muitas pessoas têm ido aonde nós estamos. Isso foi uma promessa que nos foi dada, tá certo? Há muito tempo atrás, eu já estou falando com vocês que isso aí, para mim, essa questão espiritual, para mim, é muito importante. Tem muitas pessoas que já viajaram conosco, tem muitas pessoas que andaram conosco nessa época, né? Porque antes eu nem conto, mas nessa época muitas pessoas andaram conosco, muitas pessoas elas estiveram conosco dentro do ministério, mas esse tempo agora eu tenho visto um movimento diferente. Pessoas que estão e procuram estar, a gente tem colocado aí alguns trabalhos em nível de nação, e as pessoas fazem questão de estar conosco, elas se esforçam, elas têm o seu objetivo, elas têm o seu empenho, e elas têm, muitas delas que têm ido onde nós vamos, elas têm também seguido o nosso exemplo. Qual é o seguido do nosso exemplo? Elas procuram não ser pesadas para onde nós vamos. Tá certo? Elas procuram não ser pesadas. Porque isso é uma coisa importante que eu quero ressaltar, porque está dentro da palavra de Paulo, né? Paulo, ele se preocupou muito em não ser pesado, tá certo? Ele não ser pesado às igrejas que ele ia. E não é todo mundo, lógico, a gente não está falando aqui de uma pessoa que a gente está recebendo, que a gente faz questão de receber, mas aquela pessoa que às vezes está em algum tempo dentro do ministério, e seria justo, por exemplo, eu ir para algumas igrejas e cobrar, né? Cobrar lá pelo menos a passagem de avião, pelo menos a estadia, pelo menos. Tem muitos lugares que nós, além de pagarmos a nossa passagem de avião, pagamos nossas estadias também. Às vezes nós temos oferta, às vezes tem oferta que não dá nem para cobrir nem a passagem, e a gente não se preocupa com isso. A gente não se preocupa com isso. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos investindo no nosso ministério. Isso não é de agora. Isso não é um mover agora. E nós temos visto filhos que têm procurado seguir o mesmo exemplo, dentro da possibilidade, lógico, ninguém está fazendo coisa doida aqui de ficar viajando, turistando, até existem propósitos específicos, né, propósitos específicos dessas viagens, não existe uma viagem por viajar, vamos viajar por viajar.
né? Vão viajar para passear. Não, existe propósitos. Propósitos, inclusive, propósitos para a nação. E as pessoas que têm nos acompanhado, elas têm visto que Deus tem falado em algumas coisas e todo mundo fica atento. E às vezes, por exemplo, Deus tem usado pessoas para estar conosco, despertado ali conosco. Por exemplo, assim, às vezes Deus deu uma palavra profética que eu não vi, que a Josiane não viu, que ninguém viu, e Deus levanta aquela pessoa especificamente para ter uma visão espiritual sobre aquilo, e passa e a gente faz ali a conferência profética, realmente é verdade, e a gente por isso já nasceram muitos atos proféticos, muitas palavras, muitas revelações, e muitas ações têm agido assim, porque as pessoas que vão conosco, elas têm colocado no seu coração, ela ser colocado no seu coração em se manter, né? Se manter vigilantes, né? Quanto à verdade, que é a verdade do ministério, né? Do Ministério Zoe, que é um ministério que 2018, quando nós estávamos em Jerusalém, o Senhor falou comigo: entrega esse ministério para mim. E por mais que a gente sabe que o ministério de Deus, a gente acha que o ministério é nosso, como pastor, a gente tem aquela questão, a gente acha que o Senhor nos deu o ministério, então o ministério é nosso. E ali eu devolvi o ministério, e quem sabe, quem lembra, talvez, a palavra que eu dei quando eu voltei foi assim: se despeçam um dos outros, porque ninguém é daqui. E graças a Deus, Deus tem feito algumas movimentações, e eu creio que vai fazer mais movimentações específicas, que, de fato, são importantes para a nação, não importantes para a igreja. Elas não são importantes para mim, nem importantes para o Zoe, nem importantes para... Nós não vemos mais em termos de Zoe, nós não vemos mais em termos de igreja local, mas nossa preocupação é a nação. E nós temos visto pessoas que têm andado conosco. Lógico que a maioria que tem andado, elas têm buscado isso. Por quê? Mas para você, né, para a pessoa sair de Vitória, para a pessoa sair de qualquer lugar que seja do Brasil, para ir em qualquer lugar onde nós estamos, essa pessoa carece de investimento. Investimento financeiro mesmo. Não é só o investimento pessoal, mas o investimento financeiro, ele decorre de um investimento pessoal. E aí nós vemos as prioridades, né? As prioridades que são... E eu falo que é uma prioridade que nós temos. Aqui, por exemplo, eu estou usando aqui como exemplo, eu vou mostrar para vocês, por curiosidade, aqui nós temos a nossa lista. Essa aqui, a parte de cima, são as viagens de avião do próximo ano, e essa aqui são as viagens de carro do próximo ano. E eu tenho colocado aqui, aqui, voltando aqui rapidinho, é isso mesmo, tá certo. Aqui são as passagens, aqui são as listas de passagem de avião, e essa aqui são as passagens de carro, as idas de carro, que nós vamos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viagens, sendo que tem uma que ainda não está contada aqui, mas são 2 viagens internacionais. E todas as viagens, gente, elas vão, quem sabe, os irmãos aqui até do Zoe sabem que todas as viagens são pelo nosso custo. Nós custeamos a viagem. Nada seria mais justo do que eu chegar para essas igrejas, inclusive as do Zoe, e falar assim: gente, precisa que pague nossas passagens. Mas isso foi algo que o Senhor nos deu e nós temos mantido. E nós consideramos que isso é um investimento no nosso ministério. Nós estamos investindo financeiramente no nosso ministério. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Quando o Senhor nos levou a... E o que eu tenho lá dá para trabalhar. Se tiver de alecrim, pegue de alecrim. Está na feira, pelo visto. Deixa eu ver se eu tiro o som aqui. Eu estava falando? Tá. Então, o que acontece? Desde antes mesmo, quando nós estávamos iniciando, antes do Ministério do Zoe nasceu,
quando nós começamos a buscar o nosso processo de cura, nós não achamos cura aqui no Espírito, nem em Vitória, nem no Espírito Santo. Nós tivemos que fazer investimentos na nossa vida para sair daqui, para ir para BH, para ir lá pagar final de semana, para estarmos lá na Lagoinha, lá na Estância Paraíso com a pastora Izanete e a equipe dela, e pagamos do nosso bolso. Tivemos pessoas que a primeira passagem foi ofertada. 9.080-8903. Mas a primeira passagem foi ofertada, mas as demais todas foram para o nosso curso. Nós fomos 7 vezes lá em BH, só na Estância, fora os trabalhos que nós fomos na Lagoinha, eu acho que fomos 2. Levamos muitas pessoas aqui da igreja, que foram conosco de carro, outras foram de avião, de acordo com a nossa possibilidade financeira na época, mas nós investimos muito na nossa libertação e no nosso conhecimento. Quem conhece a minha casa sabe que eu estou aqui de um lado, do outro lado aqui tem uma estante que tem aqui, eu não sei quantos livros que nós temos, mas com certeza nós temos quase 500 livros aqui, que é tudo investimento no nosso ministério mestral. E nós estudamos. E quando nós estudamos, gente, eu não estou usando aqui de uma catarse, aqui de desabafando, mas são muitas pessoas que às vezes olham o que Deus está fazendo na nossa vida, e Deus tem feito alguma coisa na nossa vida, por isso eu louvo e glorifico o nome dele, e às vezes tem pessoas até que falam coisas aí que as pessoas acham que a gente não ouve. A gente ouve e trago até nós. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico, que as aves dos céus, elas trazem informações, né? E as informações chegam até nós, e às vezes são informações até para nos ferir em alguma coisa sobre a nossa qualidade de vida, mas a maioria das pessoas que criticam, irmãos, nunca chegaram na minha porta e perguntaram o que a gente está precisando. E o tempo que a gente está precisando. Eu não estou falando aqui que não tem pessoas aqui que nunca fizeram isso, mas eu tive uma vez que eu sei que tem muitas pessoas aqui que se importam com o nosso, assim, se importam da gente como pais espirituais. Como que nossos pais estão vivendo? Será que estão precisando de alguma coisa? Eu sei que existe aqui, eu não vou citar todo mundo. Mas uma vez eu estava precisando o Senhor me trouxe uma cura aqui, foi uma família apenas, que uma vez eu ouvi isso de uma pessoa e trouxe, não me perguntou se eu estava precisando, ele trouxe aqui, ele estava trabalhando uma vez com carne, eu vou falar o nome, que é Alessandro e a Binha, eles estavam trabalhando uma vez com carne, eles trouxeram uma bacia de carne aqui, e a palavra foi: apóstolo, nós estamos trazendo isso aqui porque sabemos que vocês recebem muita gente na casa de vocês, e vocês precisam de ajuda. E quem já comeu aqui em casa sabe que às vezes tem 30 pessoas comendo aqui em casa, né? Porque hoje em dia a moda não é mais convidar pastor e apóstolo, não é direta para todos, mas pegue a chave aí, convidar os apóstolos e os pastores para ir almoçar, né? A meta hoje é se convidar para tomar café, se convidar para almoçar, essas coisas. Mas eu não me importo porque eu gosto de receber. Eu estou brincando, tá bom? Mas essa negócio de chave é brincadeira. Não, mas nós recebemos muitas pessoas aqui dentro de casa. E muitas pessoas que nos falam algumas coisas relacionadas a nós hoje são aquelas que nunca vieram na minha porta perguntar o que eu estava precisando. Nunca. E às vezes nem dizimam nem oferta dentro da igreja, que a gente sabe. Entendeu? Então, por isso que a gente sabe filtrar o que a gente ouve, e a gente sabe trazer o verdadeiro peso da importância. Então, queridos, veja bem, e tem um porquê que eu estou falando isso tudo, tá? Tem um porquê. Eu estou falando aqui do nosso exemplo, porque Paulo usa aqui, eu não sou pior nem melhor que Paulo. Você está se comparando a Paulo? Não, Paulo era homem, comedor de feijão igual a gente. Assim como o próprio Elias, a palavra fala que Elias era um homem segundo as nossas próprias, que tinha o mesmo peso das nossas próprias paixões. Então, se compara Elias a nós, quanto mais Paulo. E Paulo, ele
ele é um homem que várias vezes ele se usou como exemplo. E eu estou me usando como exemplo. Eu, a José, estamos usando como exemplo do que nós fazemos. Se nós vamos para Manaus, nós procuramos ser um pouco menos pesados possíveis lá com os nossos irmãos, apesar do povo manauara, gente, quase inundar a gente de amor, quase inundar a gente de cuidado, mas a gente procura ser o menos pesado possível, a gente vai para a Bahia, a gente procura ser o menos pesado possível. Qualquer lugar onde nós vamos, nós procuramos ser o menos pesados possíveis, porque nós entendemos que o nosso serviço é pago por Deus, e Deus tem trago sustento. Mostrei para vocês aqui, eu tenho, entre viagens internacionais e viagens, nós temos já 9 viagens aqui, entre viagens internacionais e viagens locais, e todas elas nós custeamos as nossas passagens, porque nós entendemos um princípio espiritual nisso. Por exemplo, agora, a próxima viagem, eu não lembro aqui qual é a próxima viagem, mas tem uma viagem aqui, a próxima viagem é Cabrália, vai ser de carro. Então, eu já sei que em eu estabelecer hoje, eu já sei que o altar de Cabrália já está aceso, porque eu já tenho investido nessa viagem, e eu vou continuar investindo. Qualquer passagem que eu compro de avião, eu entendo que eu estou investindo na viagem, eu estou investindo no reino, eu estou investindo em igrejas, que tem muitas igrejas que não têm condições de pagar as passagens, eu entendo isso também. Eu entendo esse peso, e às vezes vai ficar só nas costas do pastor. Então, eu prefiro às vezes, que não façam. Então, por mais que seja, né, custoso, eu invisto com prazer, porque eu sei porque o que nós estamos fazendo já está aceso, o altar já está aceso, e o primeiro a sacrificar nesse altar somos nós. Então, existe uma questão espiritual sobre isso. Por exemplo, vamos colocar aqui, e aí eu vou justificar alguma coisa para os irmãos que eu achei que estava subentendido e muitas pessoas até hoje não entendem, tá certo? Nós estamos agora no 4º retiro, um evento espiritual, e até os nossos voluntários que pertencem ao nosso ministério, eles semeiam pagando a sua entrada lá. Até porque, queridos, veja bem, nós já fizemos 3 retiros, e, pessoalmente, eu nunca usufruí de R$1 desses retiros, do que sobrou. Todos os 3 primeiros retiros, o que sobrou tinha propósito. E agora, esse ano, eu já estou perguntando qual o propósito, se houver sobra do retiro, porque as coisas encareceram absurdamente, mas se houver sobra desse retiro, qual o seu propósito? Todos os 3 anos teve propósito, e nós cumprimos com os propósitos de Deus, sem hesitar, não ficamos com dinheiro nenhum, mas nós entendemos, queridos, que as pessoas que, mesmo que aquelas que trabalham, elas precisam investir no ministério delas. Sabe por quê? Porque é muito fácil você chegar o ano todo, a gente fala de um ano inteiro, que a gente, por exemplo, nós vamos sair aqui, marcado a agenda para o próximo ano, né? Então, saber o ano todo e chegar no mês de novembro, mês de dezembro, não posso pagar. Não posso cumprir. É por quê, queridos? Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. O bispo Rinaldo, ele sempre faz uma brincadeira com a igreja, eu aprendi a fazer essa brincadeira, e fala assim, levanta a sua mão, e fala assim, coloca a mão no seu coração, e as pessoas colocam no peito, e ele coloca a mão em cima do bolso dele. Eles colocam em cima do bolso dele. Por quê? Porque aonde está o coração, onde está o coração, está o tesouro. E isso é verdade. Então, tem muitas pessoas que passam o ano todo e não tem um coração. Não tem um coração e fala assim, não, poxa, tem um retiro, tem a viagem tal, eu quero ir. Então, querido, invista no seu ministério, porque eu confesso para vocês, eu não vou investir em ministério de ninguém. Porque é injusto eu investir no meu ministério e estar cobrindo o ministério dos outros. Não que Deus não me fale, às vezes, como Deus fala, e todo mundo aqui que sabe, que anda conosco, sabe muito bem, quantas vezes falou assim, olha, Deus me colocou no coração de pagar a tua passagem, Deus no coração de pagar a sua estadia, Deus já fez isso várias vezes comigo, e se Deus continuar fazendo, nós vamos fazer isso N vezes. Só que isso não é a base, porque tem pessoas que acham que
é obrigação do apóstolo, obrigação da apóstola, o servir com as passagens, com a estadia e com tudo. Então, queridos, creio, entenda que a palavra aqui não é para todo mundo, como nós já falamos. A palavra aqui não é para todo mundo. Tem muitas pessoas que o seu ministério é dentro da igreja, então você vai ficar dentro da igreja, vai ficar ali tranquilo dentro da igreja, sem problema nenhum. Se você vai, mas mesmo assim, se você estiver dentro da igreja, servindo com o seu diaconato, você tem que servir a igreja com os seus recursos, com o seu tempo, com sua oferta, com sua primícia. Não é ver uma lâmpada queimada e ficar assim, meu Deus, até quando essa lâmpada vai estar queimada? Não, se Deus te convenceu que existe uma necessidade da igreja que é trocar uma lâmpada, porque você não vai lá e troca a lâmpada. Porque às vezes Deus não incomodou ninguém, Deus incomodou você, e você está perdendo uma oportunidade de investir no seu ministério. Irmãos, o dia que Deus, para vocês terem ideia, esses anos todos, o Ministério Zoe, os primeiros anos, eu e a Josiane, nós ficamos 11 anos sem ter um sofá para receber vocês. Meu salário era muito bom. Meu salário era muito bom na prefeitura. Sem ter um sofá para receber qualquer pessoa dentro da minha casa. Até que um dia eu abri e falei assim, não, eu preciso comprar um sofá porque está feio. E 11 anos. E quando o Senhor falou assim, sai do seu trabalho, irmãos, para vocês terem ideia hoje, agora nessa época de novembro, vamos botar aí de novembro até janeiro, porque tinha 13º, tinha férias, tinha as horas extras, e tinha muitas horas extras nessa época. De novembro até janeiro, hoje eu receberia em torno de 150 mil reais, só nesse período, de novembro até janeiro. E quando o Senhor mandou eu sair do trabalho, eu tinha 3 cuecas na gaveta. Porque 3 cuecas boas, porque o resto está tudo furada e rasgada. Isso não é relaxo. Josiane sempre andava bem vestida, por quê? Porque ela sempre ganhou. Eu falo até hoje que ela tem dom para ganhar coisa. E as pessoas olham para a cara dela e querem presentear ela. Para mim, não. Às vezes a pessoa se presenteia. Graças a Deus, o Senhor tem mudado a minha sorte ultimamente. Né? Muita gente tem me dado muita coisa. Mas ela não. Teve uma época que ela ganhou um guarda-roupa inteiro. Ela estava sem roupa. Ela ganhou um guarda-roupa inteiro de uma irmã que reuniu com um tempo conosco aqui, e essa irmã engordou, ficou bem mais cheinha, as roupas dela cabiam na Josiane, ela entregou um guarda-roupa inteiro para a Josiane. E ela sempre andou bem vestida porque ganhava. Porque ganhava. Então, o que acontece? O que eu estou falando com vocês é porque Deus quer levar vocês. Deus quer levar os filhos, não somente onde nós estamos, mas Deus quer levar os filhos muito mais longe do que vocês pensam. Deus quer te levar, Deus quer te tirar dessa mesmice. Deus quer te tirar. Não, mas eu sempre vivi assim, e eu tenho falado isso. Querido, se você pensa como você pensava, por exemplo, se você continua com a mente de 2024, você vai viver 2025. A mesma coisa que você viveu em 2024, você não vai viver nunca nada novo. Se você tem uma mente hoje, que é uma mente de 30 anos atrás, porque 30 anos atrás era melhor. Então, querido, você vai viver o que você vivia 30 anos atrás. Você não vai conseguir viver nada novo na sua vida. E a própria palavra fala que nós temos que renovar a nossa mente. Renovar. Ou seja, trazer algo novo para a nossa mente. Então, é muito importante. Eu quero dar essa palavra para vocês, por quê? Porque eu quero incentivar você, eu não estou chamando atenção a ninguém, estou brigando com ninguém, estou fazendo catarse com ninguém, eu estou falando assim, invistam no ministério de vocês. Quando nós falamos assim, irmãos, o retiro vai ser cobrado, mesmo para quem vai trabalhar. Queridos, entenda que você vai investir um dinheiro ali, você vai depositar em um bom altar. E todas as pessoas que vão no retiro, elas sabem que vale a pena. Ela sabe que vale a pena. E tem muitas pessoas, gente, que reputam essas oportunidades de servir a Deus, porque ali, quando você está ali, e eu estou falando aqui para as pessoas que são ajudantes ali do retiro, você sabe que você está servindo a nação inteira e pessoas fora da nação. Só agora, esse ano, houve 4 pessoas de 4 países distintos.
E você fica sempre pedindo, Senhor, me leva às nações. Está trazendo as nações para você servir. Está trazendo as nações para você servir. Mas chega o ano todo, é prioridade disso, é prioridade aquilo outro, mas não posso investir no retiro. Chega no final, não comprei minha passagem, não comprei, não deu para pagar, aposta, tem como o senhor quebrar? Irmãos, eu não tenho problema com isso, não. Quando eu vejo que a pessoa ela tem dificuldades, mas essa semana mesmo eu perguntei para uma pessoa, você gasta quanto de lanche por mês? E a pessoa falou comigo que gastava muito mais do que eu não estou falando de uma pessoa que não investe, que ela investe. Ela investe sim, que eu conheço. Mas eu fiz uma pergunta retórica para ensinar a pessoa essa circunstância. Não é que essa pessoa especificamente erra com isso, mas eu falei isso para ensinar. E ele falou que ele gasta no mês mais do que ele investiria no retiro. Só de lanche. Então, queridos, é uma questão de entender o... Hoje não, porque eu estou no propósito. Fica quieto. Eu não falei seu nome, fica se entregando, não. O bicho é miserável mesmo. Ai. Fica quieto aí, menino. Aí o que acontece? Então, gente, eu falo, é o Thierry. Nossa, Thierry ele é um homem que Deus trouxe aí para o ministério. Ele vai para esses retiros nossos e eu pergunto assim, quanto você gasta de lanche por mês? Você gasta tanto de lanche? Não, isso aí eu gasto no mês. Assim, então tá bom. Não nem questionar o resto, a resposta já está aí. Aonde está o seu tesouro, está no seu coração. E nós fomos provados por causa disso, querido. Sabe por quê? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm um ministério curto porque elas vão por aí e elas pesam a igreja além do que elas devem. Nós nunca estipulamos valor de oferta quando nós fomos ministrar. Nunca. Nós nunca cobramos passagem. E nós gastamos passagens caríssimas, queridos, para você ter ideia. Tem alguns lugares aqui da nossa nação, por exemplo, Porto Velho, Rondônia. Rondônia é mais barato você ir para os Estados Unidos que você ir para Rondônia. Tem época do ano que é mais barato você ir para os Estados Unidos que você ir para Rondônia. É mais barato ir para a Europa do que ir para Manaus, tem época do ano. Não é toda a época, mas tem época que é mais barato ir para a Europa do que ir para o Manaus, por exemplo. Nós nunca cobramos. Lógico que a gente ora ao Senhor para o Senhor nos dar o melhor em condições também de servir a igreja. E as igrejas que não servem, nós louvamos a Deus pelas igrejas que também elas ofertam na nossa vida. Aqui também tem muitas igrejas que ofertam e ofertam muito bem. Eu não estou falando de dinheiro apenas, porque o dinheiro é a última coisa na conta. As ofertas em amor, gente, todo lugar que a gente vai, a gente é tão amado, que não tem dinheiro que pague isso. Não tem nada financeiro que pague isso. Então, querido, a gente fica às vezes constrangido, né? Constrangido pelo amor dos irmãos. Não é dinheiro. Às vezes já fomos em lugares que eles não têm dinheiro para nos dar um litro de gasolina, mas são pessoas que nos recebem com amor, um amor que a gente fica constrangido, né? A gente fica assim com o coração alegre no Senhor, louvando o Senhor. Mas é uma questão que nós estamos alinhando. E eu digo uma coisa para vocês: aonde vocês quiserem ir, Deus vai levar, mas invistam. Posso? Eu não tenho recurso, irmão. Coloca no teu coração se você vai ter recurso ou não. Quem vai mandar? Se você colocar no teu coração que para Deus te estabelecer em algum lugar, para Deus te levar em algum lugar, e eu tenho orado assim: não, eu quero, por exemplo, eu quero ir em Cabrália, em abril. Se você colocar no seu coração, o Senhor vai trazer o recurso para você ir. Entenda isso. O Senhor vai trazer o recurso. Primeiro que você vai priorizar. Você vai começar a economizar para ir para Cabrália. Vai começar a trazer um foco para aquilo. Você já vai pesquisar passagem, vai pesquisar como que você vai, e você vai fazer sua pesquisa. Então, se você vai fazer sua pesquisa, você já está com o coração naquilo.
Se você está com o coração naquilo, então Deus vai providenciar. Irmãos, é coisas lindas. Eu quero testemunhar para vocês aqui o que Deus tem feito nesses últimos tempos. Deus tem feito... Deus tem feito nesse tempo a qual o Senhor tem nos dado para servir a Ele, servir... Aqui, a Ana Catarina, aconteceu no Retiro da Bahia, não tinha recurso e voltou de avião. Deus trouxe, Deus levou. É desse jeito, irmão. Deus faz isso com a gente. Eu não me preocupo, como eu falei com vocês, eu tenho aqui, esse ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passagens. 10, 11 viagens. 11 viagens, dessas 11 viagens, 2 internacionais. E eu sei que o Senhor já trouxe recurso. E vocês não vão ver em microfone de igreja, vocês não vão ver eu em live, vocês podem buscar todas as lives aí no YouTube, vocês não vão ver em lugar nenhum pedindo dinheiro para essas viagens. Vocês não vão ver. Eu desafio qualquer um a abrir qualquer live nossa no YouTube desses últimos anos, desde que o YouTube foi inaugurado, e lá nós pedimos dinheiro para viagem, nós pedimos dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Quando nós pedimos oferta, nós não pedimos para mim. Como ano passado, nós pedimos a oferta nacional para remissão do resgate da primogenitura de Cabralha, remissão de Cabralha da terra e primogenitura de Cabralha, e todo o dinheiro, até os centavos, foram entregues lá em Cabralha. Não foi dado R$1 para a gente. E nós investimos lá como todos investiram. Então, queridos, esse ano, por exemplo, eu aprendi uma coisa, gente, aprender com gente que sabe é muito bom. Com o Bispo Rinaldo. Esse ano, antes do Pessá, em março, o Bispo Rinaldo esteve aqui em Vitória, na nossa igreja, em Zoe de Vitória, e o Bispo Rinaldo, ele esteve aqui e ele falou que ele lançou uma chave lá. Ele orou o Senhor para dar uma oferta de tanto, depois ele orou o Senhor para dar uma oferta de 100 mil, agora ele está orando para dar uma oferta de R$1 milhão. Isso foi em março. Quando chegou abril, aí, irmãos, aqui me motivou, Senhor, eu quero dar uma oferta de de 100 mil reais. Eu quero dar minha oferta, o primeiro nível meu, eu quero dar uma oferta de 100 mil reais. Queridos, quando chegou no portal de Páscoa, o Senhor permitiu que nós dessemos a nossa oferta de 100 mil reais. Nós ofertamos um carro de 72 mil reais, ofertamos mais em dinheiro, o que mais ofertamos em dinheiro passou os 100 mil reais. Isso foi um mover de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Porque eu coloquei no nosso coração. É oferta. Nós vamos ofertar. E nós ofertamos em altares que nós sabemos que são altares que são produtivos. Altares de Deus. Altares que Deus tem levantado. Então, nós não ofertamos altares que sejam. E, irmãos, foi vívido o que Deus fez na nossa vida. Para vocês terem ideia, esse carro que nós ofertamos para o pastor Kadosh, não é segredo, todo mundo sabe aqui, a gente falou até na época, né, nós ofertamos no dia da remissão, ele estava voltando de Cabaré para Vitória, e o senhor já tinha falado comigo que era para dar o carro para ele, e Deus confirmou dentro do carro, a gente não tinha nem 500 metros que nós tínhamos saído de Cabralha, e José, Deus testificou no coração da José. Ele falou assim, então, minha filha, nós vamos chegar em Vitória, chegamos de madrugada, no outro dia eu falei assim, eu vou ligar para o Kadosh e vou pedir para ele vir em Vitória. Foi isso que aconteceu, só que eu precisava que o Kadosh viesse antes do fechamento do portal de Pessá, que são 8 dias. E ele veio e eu entreguei as chaves do carro para ele e falei assim, meu filho, esse carro é seu. O carro valia 72 mil reais, tinha 18 prestações ainda por vencer. Queridos, fora isso, nós demos a nossa oferta de dinheiro que passou os 100 mil reais. Graças a Deus passou os 100 mil reais. Ofertamos em Cabralha e demos a nossa oferta de Páscoa como a oferta Santas da Páscoa. E todo mundo sabe aqui, quem é próximo da gente, sabe que nós não entregamos o carro para andar porque nós tínhamos 2 carros na garagem.
Depois nós tivemos que fazer uma viagem, o Thierry serviu a gente com o carro dele. Outras pessoas estiveram conosco aqui, andaram conosco. Nós andamos ou de Uber, ou a pé, ou de ônibus. E nós não doamos o carro. E faltava 18 prestações. Nós entregamos no último dia de Pessá, ou seja, no 7º dia de Homer, no 7º dia da contagem do homem. Ou seja, 42 dias depois é a véspera de 42 dias depois, então 43 dias depois já é Pentecostes. 43 dias depois já é Pentecostes. Pentecostes ia entrar às 18 horas. Quando o Senhor nos deu um carro à vista. Um carro melhor do que o carro que nós demos. E o Senhor nos deu dinheiro para comprar o carro à vista. E eu já tinha pago as 18 prestações do outro. Pergunta como. Se você souber a resposta, me fala, porque eu não sei até hoje como o Senhor nos deu isso. Mas o Senhor nos deu. E se o Senhor mandar dar carro, o Senhor mandar dar casa, o que o Senhor mandar dar, a gente dá, porque a gente não é apegado a isso, mas nós entendemos que aquilo é sangue. Então, por exemplo, quando você vai para o retiro e você vai ali ofertar com o seu pagamento, você está dando seu sangue aí em cima do altar. Do altar que está curando a nação, está curando um monte de gente. Até fora da nação, pessoas estão vindo para ser curadas naquele lugar, para ser restaurada, para ser movida. E tem muita gente aqui de Vitória, que é aqui do lado, que não faz um pingo de esforço para ir. Irmãos, aprenda aonde você vai colocar no seu altar. E você vai viver, senão você vai viver a mesma coisa que você está vivendo até hoje. Se você está satisfeito, então Deus abençoe. Se você não está satisfeito, quer alguma coisa nova de Deus, então se mova com novidade também. Invista no seu ministério. Invista naquilo que Deus te confiou. Invista naquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. Eu tenho visto, como eu falei, isso não é palavra para todo mundo. Não é todo mundo que é chamado para ir. Mas eu sei que tem muitas pessoas que têm um chamamento para ir e elas já estão respondendo esse chamamento. E por isso, queridos, nós vamos entender isso. Isso daqui o Senhor me deu porque segunda-feira nós estamos ministrando aqui para os filhos, e o Senhor me deu a palavra aqui diante da tela, e o Senhor não permitiu que eu desse a palavra para todo mundo na hora, mas falou assim, você vai falar em tempo correto. E o Senhor falou comigo sobre Cabrália. Nós vamos para Cabrália em abril, 18, 19 e 20 de abril. E esse ano, queridos, nós vamos levantar uma oferta a partir do retiro. Eu já conversei aqui com o pessoal aqui da mídia, a gente tá agilizando, nós vamos levantar uma oferta, porque nós já fizemos essa da primogenitura. Esse ano nós vamos começar a levantar uma oferta para levantar a torre de intercessão 24/7 em Cabrália. Que é um desafio grande. Tem um terreno lá, então nós precisamos, antes de tudo, adquirir esse terreno. Se for de Deus, adquirir esse terreno. Se não for de Deus, esse terreno que o Senhor vai enviar. Mas é um terreno estratégico, ele é alto, ele pega uma área muito boa para estabelecer a torre. E é um terreno já profético que tem sido derramado muitas lágrimas e muito sangue de irmãos lá em cima daquele terreno através da adoração. Então, nós vamos levantar uma oferta nacional e internacional para quem quiser ofertar, para estarmos levantando a torre 24/7 Cabrália. Não é para o Ministério Zoe, gente. Não tem nada a ver com o Ministério Zoe. Não tem nada a ver. Não vai ser R$1 investido no Ministério Zoe, não vai ser R$1 entrando nas portas do apóstolo para ficar. A gente vai recolher esse dinheiro e no dia de Cabrália, no dia a gente vai entregar isso para o pastor Kadosh, que é o responsável lá de Cabrália, que não é do Zoe, ele é do Ministério Efrata, e nós vamos entregar a ele essa oferta para quê? Em prol da torre. Eu não sei se vai dar para comprar terreno, não sei. Nós vamos buscar ofertas aqui em todos os ministérios. Então, o que eu estou querendo incentivar você?
Se você não puder de todo estar em Cabralha, porque eu sei que não é viável para todo mundo, oferte, faça uma oferta de príncipe, de princesa, faça uma oferta, nós vamos orar ao Senhor, eu vou até pedir umas orientações ao Bispo Rinaldo, porque o Bispo Rinaldo, essa parte de oferta, ele é muito mais proficiente que a gente, mas eu quero fazer, além da minha oferta de príncipe, eu vou estar em Cabral, em nome de Jesus, se o Senhor nos der saúde e condições, eu vou estar em Cabral, mas Cabral é um marco para a nação brasileira. Por quê? Porque é a mãe. Eu vou contar aqui para vocês, depois que nós fizemos o trabalho em Cabral esse ano, as portas se abriram em Cabral. As portas se abriram em Cabral. Não somente aqui para a nação, mas para fora. Cabralha, hoje, ela vai agora tomar posse um prefeito que é o improvável, o único prefeito de direita que estava se candidatando. Vai tomar posse agora, em janeiro. Nós vamos estar indo lá para abençoar ele, para orar por ele. Não sei se vai dar tempo de ir antes do retiro, mas se a gente não for antes do retiro, nós vamos estar indo depois do retiro. Mas o único prefeito de Cabralha, o candidato de direita, ele ganhou. E Cabralha é uma igreja que precisa de uma bênção, não só a igreja, mas a cidade. Por quê? Irmãos, como nós usamos o versículo esse ano de Romanos, se a primícia é santa, todo o resto é santo. Se a primeira massa é santa, todo o mover é santo, toda a massa é santa. Então, esse ano nós vamos fazer isso. Se você puder estar em Cabralha, eu falo para você, se você puder estar em Cabralha esse ano, se mova. Se o Senhor colocou no teu coração, eu vou estar em Cabralha, se mova para isso. Se mova para estar em Cabralha. Se mova para estar junto com aqueles irmãos e irmãs que vão para lá para fazer algo de Deus, para receber esse chamamento de Deus, para receber aquilo que Deus tem para eles. Então, queridos, se você puder estar em Cabralha, se você não puder estar em Cabralha, porque eu sei que existem impossibilidades, fala, Senhor, eu quero dar uma oferta de príncipe. Quanto é? Não sei. Eu vou perguntar para o Bispo Rinaldo se ele sabe. Mas aqui em casa, se for uma oferta de príncipe, independente do valor, nós damos pelo menos duas ofertas. A minha e da posse vai ser entregue como oferta de príncipe para Cabralha. Entendeu? E por quê? Porque eu entendo aonde eu estou ofertando. Então, querido, mas o Senhor me deu essa palavra na segunda-feira. Cabral vai ser um ativador para muitos ministérios pessoais e muitos ministérios sacerdotais, ministérios que são independentes fora do Zoe, mas principalmente o ministério pessoal. Vai ser um ativador de cura, de libertação, onde pessoas vão ser lançadas ao vento pelo próprio Senhor. E isso é muito importante para vocês, e eu não posso. Então, anota na sua agenda, 18 a 20, eu não vou levar ninguém, eu não vou bancar ida de ninguém. Você vai fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para você ir. Entenda isso. Bancar só a minha. Oi? Ah, tá. Vai esperando sentada. Aliás, pode deitar, porque até abril você vai dormir bastante. Ai, então, credo. Credo, eu estou falando aqui. Então, o que acontece? Então, gente, invista no seu ministério. Invista naquilo que Deus colocou na sua vida. Ah, apóstolo, eu tenho chamada para Cabralha, não. Então, querido, não vai, não tem problema. Talvez não é para você. Eu não tenho oferta, eu não tenho chamamento para ir para retiro. Não vá, querido, não vá, não vou ficar clamando para ninguém ir, não. Entendeu? Irmãos, primeiro retiro, o Rodrigo estava comigo lá, só eu e o Rodrigo no carro, depois o Vladimir ajudou também, mas, queridos, eu arranquei o couro do meu pé, literalmente. O topo do meu pé, por causa do negócio do calçado ali, tirou a pele. Porque eu e o Rodrigo passamos praticamente o retiro todo levando pessoas ida e volta, ida e volta, ida e volta, e todo ano. No segundo retiro, Deus já levantou algumas pessoas, no terceiro retiro, Deus levantou mais. Isso tem sido menos peso para a gente, mas tem sido ativação para outras pessoas também.
que têm se dispostos a, não, eu quero servir nos carros, eu quero servir ajudando aqui, levando, trazendo pessoas. Queridos, é muito importante, as pessoas não servem só, às vezes, com o esforço pessoal, serve com o próprio carro também, entendeu? Serve com o próprio carro também. Então, o que acontece? São ativações na vida de pessoas, são ativações que são específicas na vida de pessoas. E eu sei, queridos, e eu não vou roubar a bênção de ninguém mais, porque a gente sabe quanto que a gente investiu no ministério e deixamos pessoas ficarem indolentes se não investirem. Não investirem, ou seja, por muitos anos, eu, meu pai, a gente roubou a bênção das pessoas do Ministério Zoe. Sabe por quê? Porque nós investimos e não ensinamos a investir. E por conta disso, nós roubamos e entendemos que isso é um princípio. Hoje, e quando o Senhor nos redarguiu, o Senhor nos corrigiu, dizendo assim, vocês investiram no altar de Leviatã, que é o seu próprio orgulho de querer dar certo, de querer a coisa fazer dar certo, as coisas darem certo. Então, queridos, isso daí para mim foi o suficiente para entender, e hoje eu não faço força com Deus, não. Se Deus fala, a gente vai, a gente faz, desfaz, eu não estou preocupado, se Deus falar, não, você está errado, meu filho, eu vou lá, me corrijo, eu não estou fazendo força com Deus para nada. Por isso eu preciso que vocês entendam isso, porque Deus não está aqui para brincar, as coisas estão muito sérias. Nós recebemos uma palavra profética aí, para quem viu aí no culto anterior, passado agora, do domingo do Zoe, usou o Márcio, para estar ministrando com nós uma palavra profética, e nós estamos fazendo prova com Deus, vendo alguma coisa profética. Se você tiver, não, Deus me mostrou isso também, complementa lá para a gente, porque nós queremos, porque a gente não vai para uma profecia só, a gente vai fazer a conferência profética, mas a profecia era muito séria. Deu 2 números, 65 e 105. 65 dias antes foi em Yom Kippur, o dia do arrependimento, um dia que o rei ele julga. 105 dias para frente vai dar primeiro Nisan, primeiro dia do ano bíblico. Então foi muito pontual. E se foi muito pontual, gente, a gente começa a prestar atenção, e eu tenho que prestar atenção, e temos orado. A gente não se move pela profecia, a gente se move por aquilo que Deus gera através da profecia. Então, se Deus tem gerado isso, nós precisamos despertar. Mas também entendemos que, como disse a palavra mesmo profética, aqueles que estiverem firmados vai ter bênção, irmãos. E eu digo uma coisa para você, eu confio num Deus que protegeu Israel dentro de um perímetro sacerdotal ali em Gozen, quando todo o Egito estava destruído, Israel estava ali sob proteção. E essa proteção pode ser sua casa, pode ser sua empresa, pode ser que todas as empresas ao seu lado, do seu gênero, vão falir, mas você vai ser protegido. Todos os lugares que está faltando comida, na sua casa, no seu projeto, vai ter comida, vai ter alimento. Eu entendo no Deus que mantém isso, mas ele tem que entender onde está o nosso coração primeiro. E isso é importante, entender aonde está o nosso coração. E isso, queridos, é fundamental para a gente se mover no espiritual, entender aquilo que Deus quer nos mover. Por isso que eu prefiro entender, mas também eu prefiro me mover naquilo que Deus está preparando para a gente. Entendeu? Eu vejo isso dentro do projeto que Deus tem para a vida de cada um. E como o Senhor falou comigo, seus filhos vão com vocês, nós queremos que os filhos vão com a gente. Só que eu não vou levar ninguém no colo. Entendeu? Eu não vou levar ninguém no colo, eu não vou levar ninguém que não saiba, não tenha um amor. Porque, como eu tenho falado, eu conheço cada um. E eu sei quem é que é indolente para investir e quem é que realmente não tem. Porque se você passa o ano todo sem conseguir investir, e todo final do ano, posso, não sei o quê, eu estou isso, eu estou aqui, eu estou aquilo outro, irmãos, é problema. Seu coração não está onde devia estar. Então, seu coração não está onde você deveria se colocar.
Daqui a pouco tem uma viagem para São Paulo, que muitas pessoas querem ir junto. Vão se realmente o coração delas estiverem naquilo. Eu não vou levar ninguém de graça. Eu não vou levar ninguém nas costas. Eu não vou investir, eu não vou tirar a tua bênção. Porque se eu faço aquilo que você deveria fazer, eu estou tirando a sua bênção. Eu estou tirando aquilo que você deveria usufruir em Deus. Eu não vou fazer isso com mais ninguém aqui no ministério. Eu falo com vocês, por quê? Porque nós já fizemos, e o Senhor, hoje, eu obedeço a Deus, gente. Eu não ando por necessidade. A gente vai para alguns lugares, se tiver louvor, a gente louva, se não tiver louvor. Esse dia nós fomos para os Estados Unidos, gente. Lá não tinha um louvor, não tinha um fundo musical. A gente pegou o microfone e cantamos, porque não tinha ninguém para tocar. Não tinha ninguém para tocar, não tinha ninguém para pegar um teclado, não tinha ninguém para louvar o Senhor com a sua voz. Não tinha ninguém, nem do lado dos Estados Unidos e nem do Brasil. Queridos, o que nós fizemos? Ficamos ali preocupados, não tem motivação? Não. Pregamos o microfone, ministramos, foi uma bênção, Deus moveu, teve muita operação de milagre, teve muita manifestação, e glória a Deus por isso, e a gente está disposto a fazer muito mais. Tendo louvor, não tendo louvor, tendo prelúdio, não tendo prelúdio, tendo gente para ajudar, não tendo gente para ajudar, tendo intercessor, não tendo intercessor, nós estamos dispostos a continuar aquilo que nós estamos fazendo. Agora, se Deus levanta pessoas para nos abastecer, irmãos, nós louvamos a Deus como Paulo louvou ao povo de Filipos. Aqui em Tessalônica, Paulo fala assim, olha, eu não fui pesado para vocês. Em Filipos, Paulo reflete lá, fala com eles assim, olha, eu sei que o Senhor vai te suprir todas as vossas necessidades. Nas entrelinhas históricas, Paulo, ele tinha, por conta das ofertas que aquele povo entregou a Paulo, o povo de Filipos empobreceu. Porque eles levantaram ofertas tão grandes que eles perderam os seus próprios recursos. Queridos, eu não sei o que foi, não estava lá, não vi, mas eu sei que foi muito pesado para a igreja. E mesmo assim, queridos, a carta de Filipos é a carta que mais traz amor. As cartas de Filipos é a carta que mais traz amor aos filhos da fé de Paulo. E vocês veem lá que Paulo fala assim, gente, não se angustia, se alegra. Paulo motivando, sempre que Paulo estava preso e Paulo ia morrer. Então, queridos, a importância é isso. Nós estamos falando isso para vocês, porque eu sei que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, na vida de vocês. Mas eu estou me colocando como exemplo. Porque eu sei que Deus quer fazer, então vocês têm que começar a investir no ministério de vocês. Hoje estou bem, amanhã não estou bem. Hoje, por exemplo, em Vitória, todo mundo sabe disso, no ministério. Se a pessoa sai do ministério, que ela entrega o ministério dela, se ela quiser voltar, no mesmo dia, ela se arrependeu, no mesmo dia, o Rodrigo tem ordem de botar essa pessoa para esperar o curso Lidere e ficar lá 3, 4, 5 meses, não é disciplina, mas a pessoa tem que valorizar, vai fazer o Lidere. Já fiz o Lidere 10 vezes, vai fazer a 11ª. Porque também ninguém é obrigado a ficar carregando pessoas para o ministério dela, uma coisa que Deus deu para ela, e você tem que toda hora, estou com uma dor de barriga, não gostei do que o pastor falou, não gostei que a irmãzinha falou, não gostei da cara feia do irmão no culto à noite, aquela palavra foi direta para mim, e entrega lá o seu ministério a todo momento. O ministério é seu, então, se Deus te deu, é Ele que te confiou. Nós somos apenas gerentes e organizadores para ajudar as pessoas a se colocarem nos papéis dela, reconhecer os papéis dessas pessoas e colocar as pessoas nas posições que elas têm que colocar. Mas quem tem que investir no ministério deles não sou eu. Não são os pastores locais. Quem tem que investir no ministério deles são eles mesmos. E isso é importantíssimo para a vida de todo mundo. Para a vida espiritual de todo mundo, essa palavra. Porque eu, irmãos, eu invisto no meu ministério. Eu sempre investi no meu ministério, sempre. Papai, não sei se ele lembra, a primeira harpa cristã que eu comprei, eu fui lá, peguei meu dinheiro de lanche, eu tinha 14 anos, peguei meu dinheiro de lanche, juntei, fiquei um tempo sem lanchar, e na época não era tão barato quanto é hoje, proporcionalmente, né? Eu tive que juntar um pouco mais de um mês de lanche lá para poder comprar minha primeira harpa cristã.
A primeira Bíblia foi meu pai que me deu. Mas a harpa cristã foi a primeira que eu comprei. E eu sempre investi no meu ministério. E eu falo, queridos, que se hoje Deus nos leva, e se Deus nos dá alguma coisa, queridos, a gente tem uma história, a gente tem alguma coisa, a gente tem um banco. Por isso, eu não tenho temor nenhum de olhar para vocês e falar assim, se vocês não têm exemplo, olha para a gente. Olha para a gente como exemplo de investimento. Posso ser exemplo, posso não ser exemplo de um monte de coisa, mas como investimento no ministério, a gente sempre foi exemplo. Desde o início do nosso ministério, há 35 anos atrás, há quase 36 anos atrás. Sempre investimos naquilo que o Senhor nos deu. Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero trazer para vocês isso. Se você tem um chamado, você está falando aqui, por exemplo, comprar livro. Comprar livro é investimento? É investimento. Se você tem um ministério mestral na sua vida, comprar livro é investimento. Eu tenho os meus livros aqui e os filhos sabem que eles não passam da minha porta. Se quer ler, pode sentar aqui e ler aonde quiser, mas não passa da minha porta. Mas isso tudo depois que morrer, queridos, depois que o Senhor nos levar, pode pegar isso e tacar fogo. Mas enquanto eu estou hoje aqui, isso para mim é ferramenta para trabalho. Infelizmente, quem trabalha com ferramenta, Thierry sabe disso, quem zela pela ferramenta é o dono. Né? Quem zela pela ferramenta é o dono. Então, isso aqui é ferramenta para trabalhar. Os livros que nós escrevemos, as mensagens que nós falamos, eu preciso estar de olho nos livros aqui, porque eu sei onde cada livro está, e eu aponto para ele, pego, porque às vezes eu preciso usar, às vezes, uma ideia do livro. Não é nem uma frase, uma ideia do livro eu preciso ler para poder reportar isso nos livros que a gente escreve, nas mensagens que a gente... a Marisa está falando, realmente, impressa não devolve. Então, minha mãe sempre falou, né, que impressa não presta. Então, queridos, a verdade é essa. Isso, para mim, são ferramentas que eu uso, pode não ser valoroso para muita gente, mas para mim é muito valoroso. Então, eu preciso trazer essa mensagem para vocês. Eu preciso direcionar vocês nisso. Talvez alguém possa não ter entendido o que eu falei aqui, mas que o Senhor possa te trazer clareza. Porque o seu ministério, querido, quem vai prestar conta diante de Deus é você. Não sou eu, não são os pastores, não são líderes, não são os animadores de culto. Não senti a presença de Deus hoje, então eu estou revoltado, vou largar isso, querido. Quem vai te levar no ministério é você. Tá certo? Quem vai te fazer alguma coisa na sua vida é você. Não quer fazer, querido? Eu não vou pedir 2 vezes para fazer. Eu não vou ficar adulando e nem admito que pessoas fiquem do meu lado ficar adulando os outros para fazer o que Deus mandou. Não quer fazer, não faz. Pior que eu sou birrento. Depois, eu quero fazer. Então, você espera aí sua vez de novo. Irmãos, se ninguém nesse retiro, se ninguém nesse retiro falar assim, eu vou me levantar para pegar o volante do carro. O Rodrigo, eu sei que não vai fazer isso, o Rodrigo eu sei que vai estar comigo. Mas eu sei também que, mesmo que a gente sacrifique muito, eu e o Rodrigo vão dar conta, mesmo se for para a gente adoecer. A gente acaba dando conta. Como demos no primeiro retiro, como no segundo retiro foi pesado, terceiro foi melhor, graças a Deus, mas por isso que Deus dá oportunidade para outras pessoas trabalharem. Não sou eu que vou receber. E Deus sabe quanto isso custa para a gente. Quanto isso custa para a gente. Emocionalmente, financeiramente, no tempo, em tudo. Tá certo? Então, a gente tem levantado isso para vocês entenderem isso. Tá bom? Então, queridos, em nome de Jesus, Cabral, vamos voltar a Cabral. Cabral, 18 a 20 de abril. Se você não puder estar, coloca no seu coração, Senhor, eu quero fazer uma oferta de príncipe e de princesa. Porque eu sei que eu não vou poder estar, mas eu sei que eu vou ofertar. Eu sei que eu vou ofertar. Então, em nome de Jesus, o Senhor vai trabalhar na vida de vocês, tá bom? Então, essa palavra, eu falei isso tudo para falar de Cabral. Eu quero que, se você entende, não, eu preciso ser ativado, vá. Não tem como mesmo. Então, querido, não esqueça da oferta de príncipe, tá bom? Vamos lá, essa semana, depois de muito tempo, vocês têm ideia, às vezes o povo reclama que não consegue falar comigo,
Eu estou tentando falar com o meu apóstolo desde janeiro. Sentar com ele. Sentar com o meu apóstolo desde janeiro, desde o final do retiro. E agora, terça-feira passada, eu consegui estar na casa do meu apóstolo e sentar com ele. Um ano inteiro para falar com ele. Que eu queria falar no olho, não queria, tinha vários assuntos, mas um assunto específico, eu estou desde janeiro para conversar com ele e eu não consegui. Mas eu espero o tempo de Deus, eu espero o tempo dele, eu compreendo as urgências dele, eu compreendo que ele também é pai de muitos filhos. E o que acontece, queridos? O Senhor nos direcionou e eu ouvi a palavra profética, pedi umas confirmações, Deus deu, graças a Deus. E nós decidimos, queridos, além do Ministério Zoe, a gente já tem uma linha de cobertura já representativa, tá certo? Então, a gente tem vários pastores, líderes, apóstolos, profetas, mestres, missionários aí, que são representantes que são cobertos pela gente. Então, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, existe, a cobertura é uma coisa, mas a gente quer estabelecer uma aliança ministerial. E o apóstolo ele aprovou, tá certo? O apóstolo aprovou a aliança, orou, nos abençoou, e nós vamos estabelecer essa aliança, começar a movimentar essa aliança agora, tá certo? Principalmente, essa aliança vai se mover, mas principalmente para quem é de cobertura, principalmente quem tem ministério independente, né? Porque nós, por exemplo, eu sei que quem tem ministério independente, às vezes fica ruim para ele é um apóstolo, ele é um pastor, ele mesmo assinar a sua própria credencial, entendeu? Mas se tiver uma aliança, nós vamos assinar, nós vamos distribuir as credenciais para as pessoas que são de cobertura. Então, pastores, apóstolos, líderes de ministério, a gente vai estar credenciando também, reconhecendo aquilo que elas já são, tá certo? Não é obrigação nossa, nem não é obrigação de ninguém também, tá certo? Não existe uma obrigatoriedade nisso. Mas, por exemplo, se alguém quiser trazer os seus ministros, por exemplo, um pastor de uma igreja, quiser trazer vai consagrar um outro pastor, quiser trazer para a gente consagrar, a gente vai consagrar como aliança também. Tá certo? Consagrar a pessoa com uma aliança vai ser bom. Então, a gente vai... Isso daí, a palavra foi terça-feira, então está muito receita, a gente vai começar a cavar esse pulso agora, tá certo? Para a gente poder agilizar. Mas eu gostaria, e até porque a gente tem uma visão de futuro com isso, hoje, por exemplo, a maior parte das pessoas que vêm em janeiro são conhecedores da FCOL, né? Da FCOL, principalmente. Mas a gente quer que o Retiro de Janeiro seja um encontro da aliança. Seja um encontro da aliança. Então, por isso que no domingo à noite, eu vou estar ministrando para a aliança, para os pastores, para os líderes que estão conosco, os filhos. Eu não vou ministrar nesse retiro, eu só vou dar a palavra para os filhos no último dia. Mas o importante é que, mesmo que as pessoas não venham, os filhos venham. Eu sei que tem muita gente que fala assim, não, mas eu tenho que pagar para ir. Lógico, investir no ministério. Lógico. Porque quando a gente sai daqui, paga gasolina, paga passagem de avião, paga barco, paga qualquer coisa, paga jegue, para ir em qualquer lugar no Brasil do mundo ver vocês, ver os filhos, ninguém reclama. Né? Então, pagam. É investir. Quem quer estar com o pai, vai estar com o pai. Tem muita gente, querido, que pegou a cobertura comigo. Esses dias eu fui numa cidade longe daqui. Na vez anterior, eu tive que sair de onde eu estava para ir lá receber, ir lá na casa da pessoa, ministrar na igreja da pessoa. Esse ano agora, eu fui nessa cidade agora. A pessoa não deu nem confiança que eu estava na cidade. Falei assim, irmãos, eu vou estar aqui tal dia. E não é barato. A pessoa não teve condição de pegar um ônibus, pegar um Uber, pegar uma bicicleta e ir lá onde eu estava. Então, são pessoas que, irmãos, eu vou fazer o quê? Eu não tenho. Eu me esforço para ir onde eu preciso ir.
Eu vou agora para os Estados Unidos. O principal objetivo para os Estados Unidos agora em outubro, ano que vem, é receber uma ativação. O Senhor nos deu uma ordem de receber uma ativação para abençoar vocês. Porque eu sei que o que o Senhor tem nos ativado também vai ativar vocês. Então, eu vou investir passagem, eu vou investir dinheiro para estadia, dinheiro para alugando carro lá, alugando, comendo, para ativar vocês também. O Senhor nos deu uma ordem, eu quero tentar, pelo menos, falar o inglês o melhor possível até outubro, porque eu preciso conversar com essa pessoa, eu não quero ter intérprete, e eu preciso me empenhar para poder, em outubro, eu estar legalzinho para poder conversar com o pastor, com os pastores que eu tenho lá. Então, gente, tudo é investimento. Se eu quero, eu vou. Paulo não ficou em Damasco lá esperando o povo vir atrás dele, não. Paulo investiu. Tanto que a palavra que várias vezes Paulo falou assim, olha, eu não fui pesar ninguém, eu trabalhei, eu continuei trabalhando, eu gerava tendas, criava tendas para quê? Para poder gerar, queridos. E eu vou com todo o prazer do mundo, gente. A gente vai para ver uma pessoa. Os meus filhos sabem disso. A gente sai de Vitória, às vezes, para ir para cidades longe, para estados de longe, para ver uma pessoa. Não é para ficar, não é para ir para passear, não é para ir para. Tem muita gente que acha que é passeio. O ano passado, a Ana Quintanilha, o Marcelo fez um peixe maravilhoso para a gente. Maravilhoso para a gente lá. E muita gente, na hora que viu aquele peixe, achou que era só o peixe da viagem, né? Era só o peixe a viagem, né? Porque, irmãos, o peixe foi o brinde da viagem, foi o topo da viagem. Mais querido da viagem, o Márcio foi com a gente, ele sabe muito bem, nós saímos daqui de manhã cedo, fomos parando na Ana, passamos o dia todo lá, chegamos, daqui a pouco tínhamos mais de 20 pessoas para conversar com a gente, o dia todo, nós paramos para comer, saímos de lá às 11 horas da noite para pegar caminho para São Paulo. Conseguimos parar no hotel às 4 horas da manhã. Desde 6 horas da manhã de um dia, nós só conseguimos tomar um banho de novo às 6 horas da manhã do outro dia. Então, gente, e nós fazemos isso com todo prazer. É um investimento que a gente investe no reino. E eu gostaria que vocês, como eu estou falando, você quer um exemplo? Tem muita gente que pergunta como que os pastores estão prosperando. É porque a gente está investindo no lugar certo. E não são em ações, não são em bancos, não são em terrenos. Lógico que se a gente puder fazer isso melhor, mas a gente investe no reino. Tá bom? E com isso nós vamos alinhar a aliança agora em dia 12, agora às 19 horas. Nós vamos oficialmente dar, vamos dizer assim, inaugurar, entre aspas, a aliança. E eu quero que o nome da aliança já tem nome, tá bom? Aliança Ministerial Apostólica, AMA, nome simples. E a gente está vendo agora logo, as credenciais, vendo todo o equipamento, vamos ver a questão de documentação, a gente vai agilizar tudo isso para ficar o mais possível claro e o mais possível limpo, para todo mundo ver, para todo mundo estar junto. Tá certo? Então vai ser AMA, A-M-A, a Aliança Ministerial Apostólica. Tá bom? Porque também eu quero puxar a sardinha para o meu pai, né? Porque ela é a MAI, Aliança Ministerial Apostólica Internacional. Eu vou tirar o internacional, pensei em botar o universal, vou botar mundial, mas essas igrejas, deixa essas igrejas para o canto. Né? Estava falando com o Marcos que poderia ser Comadeezoi. Mas eu já saí disso. Eu preciso de 2 minutos de vocês. Eu queria que a pastora Socorro fizesse uma oração. Logo após a pastora Socorro, eu quero pedir para a pastora Eleanor fazer uma oração. E eu preciso resolver um negócio para passar para vocês aqui. Mas eu preciso de 2 minutos. 2 minutos. Pastora Socorro, pode orar. E logo depois, pastora Eleanor.
É para orar, para encerrar, meu apóstolo, Não. ou só para fazer uma oração? Não, só para orar. Pelos assuntos que já tratamos, que eu vou tratar um assunto ainda. Ah, tá bom, então. Para orar agora, é? Isso. Tá bom, então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento por todo o direcionamento, testemunhos que nós estamos recebendo, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por essa cobertura, Senhor, meu Deus, que tu nos deste. Todos nós que estamos aqui estamos felizes, o nosso coração, Senhor, Pai, está transbordando, Senhor, porque eu sei que tu preparaste todos esses momentos, Senhor, para nosso ministério, Senhor, para nossa caminhada. Eu quero te agradecer pela vida do apóstolo Joel, agradecer pela vida do apóstolo, da apóstola Josiane, todos os pastores que estão aqui, toda a liderança que está aqui, Senhor, pedimos a tua bênção. Continua, Senhor, meu Deus, derramando, desatando sobre nós aquilo que nós precisamos para continuar nessa caminhada, Senhor. Deus, nós queremos, meu Senhor, te engrandecer, te exaltar, te agradecer por tudo aquilo que nós temos recebido, Senhor, meu Pai, que tem vindo na nossa direção através dos apóstolos, do apóstolo Joel, do apóstolo Josiane. Te pedimos também a tua bênção para tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que a partir desse momento vai acontecer, o nosso retiro, Senhor, em janeiro. Também, Senhor, as viagens que serão feitas, Senhor Pai. Continua, Senhor, meu Deus, fazendo essa obra gloriosa, alcançando, Senhor, os corações que precisam, Senhor, meu Pai, dessa palavra, que precisam, Senhor, entender esse mover profético que nós temos recebido, Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos, meu Deus, pela vida, Senhor, do apóstolo Joelson, pela vida da apóstola Josiane. Obrigada, Senhor, porque tu dá sempre, Senhor, aquilo que a gente, tu nos... faz com que a gente venha ficar impactados com aquilo que tu tem para a nossa vida, como eu recebi, Senhor, desse ministério. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor. Te agradeço, Senhor, meu Pai, pelo Ministério Zoe, pela EFCOL. Te agradeço, Senhor, meu Deus, por todo o direcionamento que eu tenho recebido juntamente à igreja, o Ministério Zoe de Manaus. Nós somos agradecidos a Ti, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, que Tu continue, Senhor, desatando, abençoando, derramando sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Shalom, irmão. Antes de eu orar, juntamente com os irmãos, interceder, eu falo bastante, mas sou de pouca fala. Gosto de escutar, ouvir, né? Você está sendo direcionado. Mas hoje, eu louvo a Deus, porque quando começou a Zoe, era pequenininha, e o apóstolo tinha pedido assim, ao Senhor, eu não sabia. Ele precisava de uma direção, de uma cobertura. Ele precisava da cobertura. Ele falou para o Senhor. Eu não sabia, não. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele estava, assim, perguntando ao Senhor aonde seria, com quem seria, como seria. A igreja já estava estabelecida. Eu já estava lá já, né? Sou uma das primeiras a chegar ali junto. Que é pai e meu sobrinho. Ele é meu pai e eu sou a tia dela, inclusive deles dois. E eles me convidaram para estar ali junto com eles, e eu vim de uma igreja muito grande, eu vim para ali, para aquela igreja pequenininha. Primeiro, eu queria descansar, estava muito cansada, muito fadigada. E ali, eu vim para a igreja. Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor me mostrou, falando para acrescentar a fé de alguns que, tem uns que não creem, ver o ministério, porque, às vezes, muitos de vocês vieram de ministério muito grandes, de igrejas muito grandes. E pensa assim, nossa, o ministério é pequeno, está demorando a crescer, não sei o quê, essas coisas assim. Eu não me preocupo com isso, porque o Senhor me mostrou, quando eles estavam orando, eu chegando, era o pai, né, pastor Joel, que dirigia a escola bíblica dominical no começo, de manhã. Oração e escola bíblica. O Senhor me deu um sonho. Eu chegava na igreja, a igreja, para quem conhece, tem uma árvore enorme na frente, uns banquinhos, tipo a pracinha, meio trevo. Ali, quando eu cheguei, tinha um caminhão
que não existe. Uma Scania monstruosa que eu nunca vi, talvez vai ter. Acho que essa Scania é do céu, não é da terra. E ela é uma Scania de estruturas, que tinha estruturas. A igreja não tinha nem o segundo andar ainda, onde a igreja agora, ser inaugurada, não tinha, era só a parte de baixo, ainda começando. Ainda com dificuldades ainda. E o Senhor me mostrou aquele caminhão, eu queria entrar, mas eu não conseguia entrar, porque esse caminhão, ele tinha um homem, esse homem mexia numas ferramentas dentro do caminhão, e esse caminhão ia trazendo estruturas, ele ia colocando estruturas monstruosas, que vocês não podem imaginar, e o primeiro andar, e o segundo andar, e o terceiro andar, e eu, gente, eu vou perder a escola bíblica dominical, eu tinha certeza que o pastor Joel estava lá dentro. E eu estou perdendo, mas eu estava vendo aquilo ali. Eu vi aquela estrutura monstruosa, irmãos. Então, é só para acrescentar a fé dos irmãos. Onde nós estamos? Onde foi que Deus tem nos posicionado, nos colocado? Às vezes você vê o ministério pequenininho, você acha que é pequeno, mas você não sabe a estrutura em que Deus trouxe e que nós somos participantes dela. E muitos perdem a oportunidade de participar dessa estrutura, de ser elevado a patamares que, na minha vida, eu tenho sido abençoada ricamente, irmãos. Esses dias eu falei para a irmã, mas eu estou rica. Eu estou me sentindo rica, irmã. Sabe? Eu estou rica. Deus tem abençoado, prosperado ricamente minha vida. Então, isso é para aumentar a fé dos irmãos. E os irmãos levarem isso e saberem que Deus está no negócio. O importante é a gente estar onde Deus está. Então, onde Deus está movendo, onde Deus está fazendo, onde o propósito dele está sendo construído. Então, a igreja é eu, você, é nós estamos a igreja do Senhor. E o Senhor tem trago estruturas para as nossas vidas através da nossa apóstola, do nosso apóstolo, nós temos sido ricamente abençoados. Aqueles que têm obedecido aquilo que tem sido ordenado, falado, e ficado mais quietinho, sabe? Mais quietinho, um pouquinho. Ficar mais quietinho. Então, eu aprendi a ficar mais quietinha, eu sou quietinha, eu tenho aprendido bastante. Tenho 64 anos, mas nascido, né, no Evangelho, mas eu tenho aprendido bastante o que Deus tem feito na nossa vida, estudando, aplicando, né, no reino, para que a gente possa crescer e que Deus possa colocar na nossa mão tudo aquilo, essa estrutura toda, que não seja de simplesmente alguns que vão aproveitar, mas que todos venham aproveitar para que possam crescer em Deus. Vamos orar. Eu só quero agradecer o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Esse ano ainda não findou, vai findar para esse calendário gregoriano. Mas para nós ainda estamos findando o ano ainda. Nós temos um pedaço ainda a percorrer, mas eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas vitórias que o Senhor tem dado à tua igreja, pela estrutura que o Senhor tem trago para nós, tem revelado a eles, porque o Senhor me mostrou estrutura muito grande. Eu creio, eu tenho certeza que é maior e é além daquilo que eles pensam, imagina. O Senhor tem coisas grandes a fazer. Pai, muitos que não estão aproveitando, Senhor, essa oportunidade de crescer também, dentro dessa estrutura que o Senhor tem trago, dentro dessa revelação profética, Senhor. Eu te louvo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nosso meio, até o momento em que o Senhor nos chamar, nós vamos estar crescendo e crescendo e crescendo em Ti, porque aquilo que o Senhor trouxe, Senhor, para o nosso ministério, onde nós estamos, o Senhor nos colocou, nos permitiu, pela tua misericórdia. Estamos ali. Nem Satanás achava e sabia que seria dessa forma. E ele tem perdido nas nossas vidas, perdeu na vida da apóstola, do apóstolo, tem perdido em nossa vida. E o teu nome tem sido glorificado, Senhor, para a glória e honra do teu nome. O Senhor tem glorificado o teu nome na vida deles, na vida do apóstolo, da apóstola, desse ministério, de todos os teus filhos que estão aqui. Eu tenho observado, Senhor, quantos que têm crescido em Ti. Eu tenho visto, Senhor, essa estrutura neles. Eu sei que o Senhor vai firmar
cada dia mais, que o Senhor está no comando de tudo, porque o Senhor é Deus em cima e o Senhor é Deus embaixo, e ninguém pode impedir aquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Por isso eu te glorifico e só te exalto, e só te bendigo, Senhor, porque grande é o Senhor, maior é o Senhor em todas as coisas, nada somos pó, verme e cinza, mas a excelência e o poder, e a glória e a graça está dentro dos vasos de barro. Então, eis-nos aqui, Senhor, para uma grande obra, continua trabalhando em nós e por nós, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Amém, graças a Deus, Deus abençoe. Eu estava precisando de uma direção de Deus, eu fui consultar aqui a menina que mora comigo há 27 anos, para a gente dar um alinhamento aqui e perguntar uma coisa para ela. Lembrando que, queridos, o retiro... Ah, tá. O pastor Cristiano está aí. Eu queria passar algo para vocês. Eu recebi uma mensagem profética ontem de uma pessoa que não é do nosso ministério. Eu acho que é do Centro-Oeste. Agora, se eu não me engano, é Mato Grosso. Eu me perdi aqui Só um minutinho, deixa eu ver de onde é. A pessoa da Bahia, mas é mais para o norte da Bahia. Código 75. E a pessoa passou aqui a mensagem dizendo que existem armações espirituais para causar muitos acidentes nas estradas, até no ar, com as pessoas que vêm para o retiro. Aconteceu isso no primeiro também, primeiro e segundo retiro, todos os dois tiveram crise aérea. Pastor Socorro veio badista, pastor, foi uma luta para chegar aqui, como todos os outros foram uma luta para chegar aqui. Nós tivemos, aí isso aumenta a demanda do carro, porque às vezes no primeiro retiro, o avião que era para chegar 2 horas da tarde, 2 horas estava saindo lá da cidade. E teve crise aérea nos 2 primeiro retiro, e no terceiro retiro houve uma palavra também sobre acidentes. Então, queridos, comece a orar, o pastor Cristiano está aí, que está coordenando a intercessão, para o senhor guardar os congressistas. Por onde eles vierem, o senhor guardar os congressistas, tá bom? Então, como o Ministério Zoe, aguarde. E no retiro agora, gente, nós vamos fazer algumas consagrações, tá bom? Entre os filhos, vai ser no domingo à noite, tá? Nós vamos consagrar algumas pessoas, principalmente algumas pessoas que o Senhor tem nos direcionado. Nem todo mundo vai receber consagração, até porque tudo é uma questão do tempo, né? Do tempo, do modo, mas nós vamos ter 3 pessoas que nós vamos fazer a consagração pastoral nessa região, nesse tempo de janeiro. A primeira pessoa que vai fazer é a pessoa bem de longe daqui, que é a Silvinha. A Silvinha Sábita, a gente vai estar consagrando ela agora no dia 12, no domingo à noite, tá bom? Silvinha, ela tem exercido seu ministério desses 3 anos que ela tem exercido o ministério lá junto com a pastora Socorro Manaus, ela cresceu muito, ela se tornou verdadeiramente uma pastora, e a gente está reconhecendo o que já é, tá certo? Então, ela está com 4 anos já, a gente não consagra ninguém antes dos 4 anos, e graças a Deus o Senhor tem feito ela crescer espiritualmente, em graça, conhecimento. Então, Manaus vai ganhar, Zoe Manaus vai ganhar mais uma pastora, que é a pastora Silvia, tá bom? Lá ela vai estar aqui conosco. Eu quero pedir uma oração aqui pela pastora Socorro, pela saúde da pastora Socorro, quero que vocês orem, tá bom? Deus sabe por quê. Então, para que, se for da vontade do Senhor, a pastora puder estar aqui, mas se de repente ela não puder estar, mas que ela, de tudo, o Senhor continue a obra. Mas, de qualquer forma, a Silvia vai estar, e a Silvia vai ser consagrada a pastora, tá bom? A segunda pessoa a ser consagrada vai ser a Rafa, a pastora. Vai ser a Rafa, ela está começando a exercer um trabalho lá em São Francisco do Conde, e a Rafa, ela existe uma necessidade lá, e a última vez que eu fui em São Francisco, o Senhor nos orientou sobre a necessidade de haver a consagração para que haja uma posse do território, uma movimentação no território.
Então, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor, ele colocou no nosso coração de estávamos fazendo. A Rafa tem se dedicado muito à palavra, já está conosco há mais de 4 anos, então, graças a Deus, eu peço que o Senhor ele comece a estender as tendas lá, lá em São Francisco do Conde, através da filha dele. Tá bom? Tem a esposa, a Kellyzinha também está lá firmada, mas tudo no seu tempo, e nós vamos estar trabalhando aí então a Rafa vai ser consagrada agora em janeiro também. E a terceira pessoa é a Verônica. A Verônica, que tem trabalhado no virtual, tá? E está aí no virtual já há alguns anos, conosco ela já está há mais de 4 anos também, e ela vai, quem se inseriu aqui, cadê? Ela vai estar conosco, eu lembro que quando começou o virtual, o objetivo era abrir uma célula em Vila Velha, né? Uma célula em Vila Velha, só que a célula de Vila Velha não fluía, pessoal, fisicamente, né? Não fluía fisicamente, e eu cheguei para a Verônica e falei assim, minha filha, você não está vendo o que está acontecendo? Não, porque ela começou a trazer, pessoas para o Meet, né? Para o Meet. E hoje nós já temos já um porte de igreja virtual no Zoe, pessoas de vários lugares, até de outras nações, estão acompanhando, e é engraçado o testemunho de algumas pessoas. Ela fala que nem sente mais falta do culto presencial devido ao virtual, tá certo? Então, em janeiro agora, dia 12 também, nós vamos estar consagrando a Verônica Soares, tá bom? A pastora. E então, em janeiro, nós vamos fazer essas 3 consagrações. Se tiver alguma alteração, vou falar com vocês no decorrer, mas se houver alguma outra direção de Deus também, a gente vai fazer uma outra alteração, tá bom? Mas a gente vai estar lutando quanto a isso, tá? Agora, lembrando que nós temos as mentorias pastorais aqui, tá? A responsabilidade da pastora Miriam, tem uma mentoria profética que está na responsabilidade da apóstola Josiane. Tem tempo que ela não se move, vou falar com ela também sobre isso. E nós precisamos de uma mentoria mestral e precisamos de uma mentoria efetiva, né, que funcione, uma mentoria mestral. Precisamos de uma mentoria evangelística, tá bom? Porque eu acho que o que menos ativou ainda o nosso ministério foi o evangelístico. Hoje nós temos o Thierry como evangelista, mas nós precisamos ativar o ministério evangelístico. Não, eu falo com ativação, porque não é ativação em torno de uma pessoa, né? Mas de ampliar isso e trazer isso para pessoas. Não adianta ter muitos pastores e os pastores não conseguirem gerar. Entendeu? Precisa ampliar. Então, hoje a pastora Miriam, por exemplo, está ampliando essa cerne pastoral, que é essa mentoria pastoral de dar palavra para as pessoas, de orientar as pessoas, os pastores, tanto do ministério quanto de cobertura. Quem é de cobertura e quiser entrar na mentoria pastoral, fica à vontade, só falar com a pastora Miriam. Assim, nós precisamos agilizar também o mestral, porque o mestral, querido, nós temos vários estudantes na nossa igreja. Graças a Deus, pessoas que estão aí estudando, ralando, mas a gente precisa ter, de fato, não só uma mentoria, não só vamos dizer assim, não só como chama? Não somente uma estrutura, mas a gente precisa ter uma mentoria, alguém para poder guiar isso. E a gente precisa fazer também a mentoria evangelística, mas para isso precisa se levantar pessoas que têm o evangelístico. O Thierry seria a pessoa para tocar isso, mas precisamos de pessoas também que se movam. E ser evangelista é um chamado que é um chamado de milagres, mas é um chamado que gasta a vida da pessoa, né? Ganha alma, gasta a vida da pessoa. Isso é importante a gente entender, tá bom? Assim como os demais também,
né? E eu estou orando porque a mentoria apostólica a gente vai orar, porque mais para o futuro eu tenho orado ao Senhor para nos dar direção. Mas eu creio que a aliança vai ajudar a organizar isso. Organizar isso, até porque a gente quer ajudar os ministérios que são nossos parceiros, que são nossos filhos, a se posicionar diante dos 5 ministérios. Tem gente que não sabe o que é 5 ministérios. E Deus eles fazem, né? Ele faz aí a gente entrar em conhecimento e crescer em conhecimento para quê? Para poder entrar e poder ministrar pessoas, mas também fundamentar os 5 ministérios nas igrejas, para não entrar. Gente, é o maior erro que eu fiz quando eu entrei no 5 ministérios, porque eu não tinha ninguém para me orientar. Sabe o que eu fiz? Fui lá, peguei um pessoal que tinha a fachada de mestre, consagrei, os pastores consagrei, os evangelistas consagrei, e assim eu fiz consagração, eu enchi de consagração. Por quê? Só por conta do talento da pessoa. Eu falo, no profético, tem várias pessoas do nosso ministério que têm dom profético, mas só vai ser profeta o dia que for derramado óleo na cabeça. Então não existe isso de ser profeta, entendeu? Tem uma pessoa aqui que gosta, a Luciana está querendo a mentoria evangelística. Vamos começar a divisar a mentoria evangelística, mas só é profeta depois que derrama óleo na cabeça, porque o profeta... E eu quero, do nosso Ministério Zoe, a gente incentivar os ministérios que dê o nome aos bois. Ou seja, profeta, profeta, evangelista, evangelista, apóstolo, apóstolo. Não é que... Não existe negócio de o apóstolo ser chamado de pastor, ou o pastor ser chamado de apóstolo, não. Mas eu vejo um dom nele. Não, mas ele precisa ser reconhecido. Isso também traz o quê? Traz isonomia, porque um profeta ele tem tanta autoridade na igreja quanto um apóstolo. Um profeta pode ser pai de outras pessoas. Ele não precisa ser apóstolo para ser pai de pastores. Só que ele vai ter o foco do ministério dele de paternidade vai ser o profético, que é diferente. Não o que nem um apóstolo que tem um foco apostólico. Um pastor pode ser pai de pastores, só que o foco do seu ministério vai ser apostólico, que é assim por diante, cada ministério dentro de cada um. Tá bom? Então, a gente tem que entender para a gente crescer em maturidade. A nossa pretensão é ajudar, principalmente os ministérios de cobertura, não, eu quero começar nos 5 ministérios, não sei como, a gente começar aí a fazer, começar aí a direcionar vocês, tá bom? Para vocês poderem assumir essas patentes e assumir essa gestão também, tá bom, queridos? Eu quero agradecer a todos, falei muito hoje, mas falei o necessário, e eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês que são do Sul, do Norte, do Sudeste, vocês que são do Centro-Oeste, vocês que são de longe, de perto, os nossos filhos espirituais que estão aqui conosco, nos visitando, não só do Zoe, mas são pessoas que estão ligadas a nós por muito mais do que por uma aliança institucional, estão ligados a nós por uma aliança de amor, e eu creio que Deus ele vai trazer muito mais desse tempo. Eu vou salvar essa live, tá certo? Ela vai estar no grupo do Ministério Zoe, e essa live, lembrando que essa é a 26ª Assembleia Geral Ordinária, e é uma Assembleia Geral uma Assembleia Geral administrativa também, tá certo? Onde a gente faz as considerações sobre a parte administrativas. Só que eu respeito muito a administração dos pastores, então a gente segue orientando os pastores aí no que eles têm que administrar. A gente sabe que a aliança nossa é uma aliança de amor, principalmente, então eu não me preocupo, eu sei que quem realmente tem sido, ele é, entendeu? Não vai ser. Quem tem sido, ele é fiel, ele é justo, ele é provedor do ministério, ele é filho, então quem é, né? Era aí, criatura.
Eu não sei olhar isso, não. Passa no WhatsApp para mim, pelo amor de Deus. É para mim? Então, quem é. Quem é provedor é provedor. Quem é filho é filho. Ou no privado. Obrigado. Gente, desculpa. A Rayane lembrou aqui agora, tá certo? Que eu esqueci de anotar. Nós vamos, queridos, pensando nas famílias. A gente conversou isso já, a gente tem falado isso, que o nosso objetivo maior é reforçar o Ministério Familiar. O Ministério Sacerdotal Familiar. E o Ministério Sacerdotal Familiar, a gente entende que o Ministério Sacerdotal Familiar ele não está em base do que a gente faz no templo, tá certo? Não que a gente não valorize o templo, nós valorizamos extremamente o templo. A reunião do templo é importante para a gente. A própria palavra fala que não é bom que nós deixemos de congregar, então nós devemos estar alinhando, congregando, reforçando a fé um dos outros. Mas nós vamos alinhar uma coisa aqui, principalmente em Vitória. Manaus quer seguir assim? Segue. Se não quiser, não tem problema. Viana quer seguir assim? Se não quiser, não tem problema. Bahia quer seguir assim? Se não quiser, não tem problema. O que nós vamos fazer aqui em Vitória? E o Senhor nos dá orientação. E nós estamos copiando, a gente não está inventando nada novo, quem faz isso é o bispo Rinaldo. Rinaldão, ele faz isso da igreja, e a igreja dele é uma igreja bem madura, né? Uma igreja bem madura. Agora, nós vamos ter 8 dias de Hanukkah. Vai começar agora dia 25 e vai até dia 1º. 8 dias de Hanukkah, 8 dias de celebração de Hanukkah. Depois do dia 1º, sendo que dia 31 é Rosh Hodesh. É o primeiro dia da estação, primeiro dia do mês. O que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar o Hanukkah, tá certo? Aproveitar o Hanukkah para festejar bastante. Quero convidar todos para que estejam aí nas suas congregações aqui em Vitória. Quem for aqui da Grande Vitória quiser ser convidado ou quiser se convidar, pode se convidar, porque você está sendo convidado também, você está concordando com a gente. Mas nós vamos estar festejando. E a partir do dia 1º, que é o último dia do Hanukkah, nós vamos dar um recesso na igreja. Recesso até o próximo Rosh Chodesh, se eu não me engano, Rodrigo, é dia 30, né? Ou dia 31 de janeiro? 29 de janeiro. 29 de janeiro. Então, de um Rosh Chodesh para o outro, nós vamos dar um recesso. A pergunta do pastor Rodrigo: e se o povo não voltar? Gente, não é um mês de ausência que vai quebrar o amor de todo mundo. Tá certo? Eu sei que é o seguinte, veja bem, acontece muito... voltar era tudo bode, não era ovelha, era bode. Cala a boca, te enxerido. Esse aqui pegou um som da Josiane de enxerimento. Então, o que acontece? Então, é o seguinte, não é um mês de ausência, até porque acontece muito disso, né? São sempre os mesmos que estão aí labutando, aí chega janeiro, o pessoal vai passear, o pessoal vai aproveitar as férias das crianças. Tem nada a ver com férias, até porque nós estamos no meio de busca, até o retiro no meio do caminho aí, que é uma pauleira, tá certo? Que já cansa, principalmente quem está trabalhando para o retiro, tá certo? Quem está trabalhando para o retiro cansa demais. E eu confesso para vocês que 15 dias depois do retiro não descansa. Na verdade, o meu retiro acaba 15 dias depois. Eu precisaria pelo menos mais 15 dias depois. Então, porque a gente sempre está recebendo filhos aqui em casa, sempre está recebendo as pessoas, temos prazer disso. Às vezes é a única oportunidade das pessoas estar junto com a gente, né? Então, a gente não está reclamando, não. Estou falando que é um tempo. Então, a gente não vai parar, até porque a gente tem muito trabalho nesse meio do caminho, mas nós vamos estender, nós vamos dizer assim, nós vamos paralisar os cultos até o dia 29, a gente volta no próximo Rosh Chodesh, o segundo mês da estação de inverno. Então, queridos, Vitória vai fazer isso. Apóstolo, e os dízimos da oferta? Irmão, tem Pix, é oferta no Pix da igreja, dizima no Pix da igreja, premicia no Pix. Por quê? O que acontece, queridos? Não é porque você está em casa que você não vai fazer. Às vezes a gente fica preocupado com detalhes e eu declaro para vocês, cuidem das famílias de vocês. Tá certo? Porque quem não é fiel
longe não é fiel presencialmente também, entendeu? Então, não tem problema ter culto ou não ter culto. Se a pessoa está acostumada a guardar a oferta dela, ela vai ofertar. Se as pessoas estão a guardar o dízimo dela, vai dizimar. Então, amados, eu não me preocupo com a questão de quantitativo. Eu acho que a gente precisa de crentes maduros, crentes verdadeiramente que saibam aonde estão, crentes que verdadeiramente tenham convicção de onde estão. Ah, pastor, e se for procurar outra igreja é porque já não está com você. Entendeu? É porque que não está com você, já não está alinhado com você, entendeu? Amor é amor. Amor não é um mês de ausência que acaba com amor, não. Eu já recebo isso muitas vezes. Tem pastores que chegam na estação do outono, bateu em outono, a pastorada chega para mim querendo aliança. Aí eu falo assim, irmãos, outono eu não recebo, deixo lá um mês. A Raiane e Rodrigo até presenciaram isso uma vez. Faltava 2 meses para terminar. E eu falei isso com os pastores, irmãos, se o amor de vocês não durar 2 meses, não serve para aliança. Irmão, e não durou 2 meses. Não durou 2 meses o amor deles. Quando eu procurei, falei assim, irmãos, eu estou voltando a receber pastores da aliança. A única resposta que o irmão me deu foi ok. Ok. Entendeu? Então tá bom. Então, queridos, em nome de Jesus, a gente precisa gerar uma igreja madura, uma igreja que sabe quem é e sabe como é. Nós vamos ter muito trabalho, ninguém vai parar, tá certo? Nós vamos estar trabalhando, a gente está aqui da FCOL, vai estar gravando, vai estar fazendo muita coisa e principalmente se movendo para o retiro, que o retiro é um marco para a gente, tá certo? E um marco para vocês também. A Ana que está ali está falando aqui, que parece que eu não queria ela, até parece. Então, queridos, é muito importante para vocês alinharem isso. Obrigado, Rai, obrigado por ter lembrado. Mas, não, se Manaus quiser, pastor Socorro sentir por bem, não, vou dar uma folga para o pessoal, por passar com a família, também pode dar, porque é a época das crianças estar de férias também, aproveitar, fazer seus passeios. Se quiser manter os cultos, pode manter, sem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum das pessoas quererem ou não manter os cultos dela. A gente está fazendo uma orientação que a gente entende. Às vezes, por exemplo, você tem um trabalho muito novo que está pegando o ritmo agora, um trabalho evangelístico. E tem pessoas imaturas lá que você sabe que se você parar, você vai fechar. Então, querido, continua, sem problema nenhum. Isso aqui não é uma imposição e muito menos uma inquisição. Tá bom? A gente está aqui apenas para orientar vocês. Aqui em Vitória a gente vai manter esse padrão e a gente recomenda também que vocês aproveitem esse tempo para direcionar o ministério de vocês para ajudar as pessoas. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus, que o Senhor possa dar graça a vocês todos. Obrigado por tudo. Eu quero orar, abençoar cada filho, cada filha, cada ministério. Você que começou agora, você que vai começar, você que está pensando em deixar, irmão, lembra, o ministério é teu. Se você quiser deixar, você deixa, mas a responsabilidade é tua também. Eu não seguro ninguém, nem a dúvida, ninguém, queridos, mais. Não há dúvida, nem minha esposa. Tá certo? Apesar que o marido tem que adular a esposa, né? Mas a gente não há dúvida nem a esposa mais, para determinadas coisas. Tá bom? Em nome de Jesus, que o Senhor traga graça a vocês e o Senhor derrame sobre vocês a unção para vocês completarem a missão que o Senhor chamou e a glória do Senhor se manifeste na vida de todos. Amém, queridos? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia. Abençoa cada ministro, cada membro aqui, Senhor, do teu corpo que está aqui fazendo a tua obra, cada pastor, os nossos filhos de longe e de perto, que estão conosco aqui, nos acompanhando, que sejam, Senhor, tomados pela sua graça, sejam tomados, Senhor, pela sua misericórdia, e que sejam também, Senhor, revestidos de um poder, de uma força, de autoridade para completar a sua obra. Senhor, abençoa pelos filhos de longe, aqueles filhos que a gente vê pouco, mas estão tão perto no coração, e abençoe aos teus filhos de perto, aqueles que muitas vezes também, Senhor, temos dificuldade, Senhor, de ver, apesar da proximidade, mas que o Senhor traga a cada um, não somente, Senhor, um coração segundo o Senhor, mas um coração segundo o teu reino, Senhor, para a tua obra ser realizada na vida deles, na vida dos seus filhos, e eles possam deixar um legado aqui nessa terra, não somente para os seus filhos, mas para os filhos dos filhos até a 4ª geração, em nome de Jesus. Amém.